Jovem Pan Saúde. Olá, Jovem Pan Saúde no ar, é bom demais ter a sua companhia, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Lívia Zanolini e estaremos juntos na próxima meia hora para falar sobre transplante de órgãos aqui no Brasil. Nós estamos acompanhando assustados as investigações no Rio de Janeiro sobre pacientes transplantados que receberão órgãos infectados com o vírus HIV. Um caso inédito que merece toda a atenção das autoridades policiais, das autoridades de saúde, mas que não compromete a segurança do sistema brasileiro de transplantes, que é referência mundial. E no programa de hoje, vamos falar sobre os números de doações, sobre uma novidade que pode ajudar a aumentar a quantidade de doadores, sobre a segurança desse sistema e muito mais. E não sozinha, tá? Eu recebo aqui nos estúdios do Jovem Pan Saúde o Dr. Tércio Genzini, que é cirurgião do aparelho digestivo e transplantes de fígado. Doutor, obrigada pela presença, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E também a doutora Lígia Pierrotti, que é infectologista e coordenadora na Comissão de Infecção em Transplantes da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Bem-vinda, doutora Lígia, obrigada também pela presença. Muito obrigada. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês dois. Eu encho a boca para falar que a gente tem um sistema de transplantes de órgãos que é referência mundial. E eu tenho muitas fontes para trazer essa informação, não tirei do nada. Mas eu queria uma confirmação. Por que nós temos um sistema que é referência para o mundo e seguro? Apesar dessas notícias que têm nos deixado assustados, doutor. Miriam, você pode continuar enchendo a boca para falar dos transplantes. Então. Os transplantes no Brasil, eles são um procedimento muito seguro. Esse fato que você citou, ele foi uma absoluta exceção e é mais um caso de polícia, na verdade, que aconteceu e, como você bem colocou, é inédito e o transplante tem tantos anos de sucesso. Quanto tempo, e doutor? Ótimos resultados. Os transplantes no Brasil, eles começaram na década de 60, de uma forma incipiente, pouco tempo depois do resto do mundo, que na década de 50 começaram os transplantes renais com sucesso no mundo. Nos anos 60 o Brasil também já começou, e na década de 70 o Brasil tentou os transplantes de fígado e coração também, que vieram logo depois. A coração foi em 67, logo depois do Barnard na África do Sul, que fez o primeiro no mundo. E depois vieram os transplantes de fígado. Aí, por razões da época, os transplantes não eram tão bem sucedidos. E eles reiniciaram com força na década de 80 por advento de novos imunossupressores. No caso da época, a ciclosporina, a partir de 78. E isso melhorou muito o resultado dos transplantes. E então houve um crescimento, o domínio técnico, o domínio da equipe multidisciplinar. O transplante é uma dos procedimentos mais multidisciplinares, né? Envolve muita gente, então envolve o infectologista, envolve o cirurgião, o anestesista, a enfermagem, fisioterapia. Então todo esse treinamento, todo esse aprimoramento foi acontecendo e a partir então do final dos anos 90, agora começo desse século, o transplante despontou no Brasil, alcançou números importantes. O Sistema Único de Saúde assumiu o transplante como um procedimento terapêutico e disponibilizou de forma universal a toda a população. E hoje no Brasil, inclusive, mais de 90% dos transplantes são feitos através do Sistema Único de Saúde. Apesar de alguns transplantes serem obrigatórios em operadoras de saúde. E tudo isso foi sempre feito com muito cuidado e vigilância, tanto das autoridades públicas como das equipes médicas, através de câmaras técnicas, através de fiscalização do Ministério Público, da Secretaria da Saúde. O transplante é o procedimento médico mais fiscalizado no nosso país e, portanto, ele continua sendo o mais seguro. Então, você pode continuar orgulhosa do sistema de transplantes. Continuarei, então, doutora Lígia. Começamos então mais profundamente nesse processo de doação e transplante de órgãos na década de 1960, como o doutor explicou. Tivemos esse caso inédito e só histórias de sucesso de pacientes que recuperaram a qualidade de vida. Concorda que eu posso continuar falando com tranquilidade do nosso sistema, então? Sim, Lívia, concordo plenamente com
o que o Dr. Tete falou, e o que ocorreu nesse episódio do Rio de Janeiro é um caso sem precedentes e que não houve falha no que é recomendado em relação às rotinas de segurança, mas a gente não teve a aplicação das rotinas, né? Isso precisa ser verificado, investigado, mas dizer que toda a normativa de como a gente seleciona um potencial doador, conversa com a família, faz todo o rastreio das doenças, das infecções, o rastreio imunológico, identifica o melhor receptor para aquele potencial doador, isso tudo é muito normatizado, é muito sério, muito vigiado, e isso está acontecendo de uma maneira muito satisfatória. A gente nunca teve uma situação dessa. O que teve agora nesse episódio foi uma falha dos cumprimentos de boas práticas, né? A gente tem na medicina a máxima assim, das boas práticas clínicas, das boas práticas médicas que precisam estar acontecendo em todos os níveis e também no diagnóstico e também na parte laboratorial. Então, o que aconteceu foi um fato sem precedentes e a gente em nada desmerece um programa que hoje é o 4º país que mais transplanta rim e fígado no mundo. A gente tem um número expressivo de transplantes, temos uma população de mais de 200 milhões e oferecemos essa oportunidade de tratamento que salva vidas, que são os transplantes, para milhares de pessoas, e isso é realmente um motivo de grande orgulho, e conseguimos fazer isso com qualidade e com acesso, inclusive, pelo sistema de saúde pública. Então, é um programa que a gente também tem muito orgulho de defender e de estar envolvido nisso. 90% dos transplantes realizados via SUS, né, doutor, como o senhor destacou, ou seja, vidas salvas de forma 100% gratuita, pelo que eu consigo compreender. Agora eu queria entender melhor como é que funciona esse Sistema Nacional de Transplantes, que, pelo que parece, é centralizado, mas muito dependente da atuação de instituições que estão nas várias regiões brasileiras, né? Como é feita essa distribuição? Então, todos os estados têm uma organização própria. Então, todos os estados têm uma central de transplantes e todas as equipes de transplantes desse estado são cadastradas nessa central. Sempre que existe uma oferta, uma notificação de um doador, a notificação é feita do hospital onde esse doador foi localizado, pela CIDOT, que é uma comissão intra-hospitalar de doação e transplantes de órgãos. Então, são grupos de enfermeiros e médicos que identificam o doador e notificam a central de transplantes. A central de transplantes verifica, então, a posição dos pacientes em lista de espera e, por isso, é um sistema completamente auditado, né? Não é o médico que decide quem é o receptor que ele vai escolher, não é a equipe médica que define, é a central de transplantes controlada pelo Estado. E aí ele comunica à equipe médica, olha, o seu paciente está na posição que chegou esse órgão. Então a equipe verifica as condições do seu paciente, as condições do doador, se houver compatibilidade, prossegue-se o transplante. E assim segue o sistema. Depois todos os transplantes são notificados à central a partir da sua realização e os resultados ao longo do tempo, com o segmento do paciente, esses resultados também são notificados. Lívia, a saúde no país seria muito melhor se muitos outros procedimentos de alta complexidade seguissem o modelo do transplante. Porque o transplante, ele tem os seus resultados muito controlados. E o poder público pode intervir. Se ele notar que algo está errado em algum centro de transplante, ele pode intervir a qualquer momento. E outros procedimentos, infelizmente, isso não acontece. Então, acho que o transplante é um modelo que poderia ser replicado para melhorar a qualidade da própria assistência médica no país. Porque ele exige qualidade. E, infelizmente, isso não acontece em todos os níveis de assistência em outras áreas.
Doutora Lígia, nós temos então essa lista de pacientes aguardando órgãos que é controlada pela Central de Transplantes, mas como é feita essa ordem de prioridade? Essa ordem, ela tem alguns critérios que dependem um pouco dos órgãos, né? Sim. Mas, de maneira geral, ela segue um critério que é por compatibilidade imunológica. É o primeiro critério. Algumas vezes o paciente tem uma dificuldade maior de ter um órgão compatível por questões imunológicas e pode levar mais tempo em lista que outros. Mas, por exemplo, no transplante de fígado, o Dr. Técio trabalha com isso, pode explicar, mas tem um critério de gravidade que também é seguido. Então, os critérios são um pouquinho específicos, às vezes, para os órgãos. Mas, de qualquer maneira, é uma lista única, é uma lista que é regionalizada, mas o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, a gente também tem, no Sistema Nacional de Transplante, a possibilidade dos órgãos que viajam de um estado para o outro. Isso é feito preferencialmente por uma malha aérea, e a gente consegue com isso deixar assim, ofertar órgãos dos melhores para os melhores receptores, assim, otimizar essa oferta de órgão, né? Então, se regionalmente a gente não tem um receptor compatível, a gente consegue ofertar esse órgão para um outro receptor de uma outra regional. Então, isso funciona muito no Brasil. Sim. Existe um sistema de pontuação em todas as listas de espera. Então, na lista de rim, por exemplo, ela colocou a compatibilidade imunológica que fornece a maior pontuação. Mas existe idade, existe diabetes, existe a questão da falta de acesso para diálise. Então, existem vários critérios que compõem uma pontuação e colocam o paciente na posição da lista. Mas sempre o critério imunológico no rim é o mais importante. No fígado, o mais importante é a gravidade. E a gravidade ela é aferida por análise de exames de sangue, num score chamado MELD. Então, os pacientes periodicamente encaminham o sangue, as equipes médicas encaminham para a central de transplantes os resultados e é calculado o score de gravidade. Um paciente que tem câncer recebe uma pontuação adicional. Um paciente que tem problemas de barriga d'água, muito volumoso, assim, que acontece no cirrótico, também tem uma pontuação adicional. O paciente que faz um transplante e o órgão não funciona, passa na frente, que é um critério de priorização. No coração, existe também a gravidade. Então, tem paciente, por exemplo, que faz uma cirurgia cardíaca e no pós-operatório o coração não volta a bater direito. Isso é raro, felizmente, mas pode acontecer. Ou existe aquele paciente que está internado e não consegue retirar as drogas que mantêm a pressão arterial, ele não consegue ir para casa, é um outro critério de gravidade. Então, cada órgão tem critérios próprios e por isso as listas são dinâmicas. Não é que nem uma fila de cinema. Que não muda, né? É uma fila do pão na padaria que você está atrás, um atrás do outro. Mudam também. Quem chega primeiro... As pessoas chegam, sim. Exatamente. Então, por isso a gente chama de lista de espera, não fila, né? Sim. Fila dá uma outra conotação. E em relação à regionalização, ainda existem estados que não fazem transplantes. Então, esses órgãos são disponibilizados numa lista nacional, seguindo esses mesmos critérios. E se o estado não faz aquele órgão ou não tem receptor, então ele é oferecido por uma lista nacional e aí o Sistema Nacional de Transplantes coordena essa distribuição dos órgãos, sempre seguindo a posição nas listas. Então isso realmente é um trabalho muito sério, muito importante, muito transparente, que a gente felizmente tem muito bem implantado no nosso país. Eu quero entrar na questão da regionalização, das desigualdades regionais também, mas para isso eu tenho dados para alimentar essa discussão. De acordo com o Ministério da Saúde, 14.352 transplantes foram realizados entre janeiro e junho desse ano, superando o número total do ano anterior, quando foram registrados 13.900. Ao longo do primeiro semestre agora, de 2024, 4.580 órgãos foram doados, com destaque para o coração, fígado,
pâncreas, pulmão e rins, além de córnea e medula óssea. E aí, doutora Lígia, eu quero tocar nesse ponto que é sensível, mas que imagino que ainda precisa de algum tipo de melhoria, que é a questão das desigualdades, porque uma coisa é nós falarmos desse trabalho de doação e transplantes de órgãos aqui no Sudeste, outra coisa é a gente aplicar esse mesmo trabalho na região norte do Brasil, por exemplo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas diferenças desse trabalho por estados e como a Central tem atuado para tentar minimizar essas desigualdades. É um desafio a gente ter uma atividade de transplante mais igualitária no país, até pelas diferenças de desenvolvimento regionais, mas a gente também tem no Sistema Nacional de Transplante programas na região Sudeste, na região Sul, que atendem os pacientes que vivem em áreas que não têm uma atividade de transplante mais bem estabelecida para virem para esses grandes centros fazerem transplante e acompanhamento. Mas nos últimos anos, né, a gente teve um incremento de novos centros de transplante, abrindo em novas áreas. Essa é uma linha, né, do Sistema Nacional de Transplante. E o que é importante é que os pacientes sejam referidos quando eles têm indicação a receber um órgão, né, por falência daquele órgão, eles serem referidos para os centros que oferecem esse tipo de tratamento. Isso é possível, mesmo que eles estejam numa região em que a atividade de transplante não seja tão acessível como outras da região do Sudeste, do Sul, que acabam no Nordeste, né, tendo uma atividade de transplante maior. E como funciona? Uma dúvida, doutor. Um paciente do Amazonas, por exemplo, está na primeira posição nessa lista de prioridades para receber um determinado órgão. E aí a recomendação, acho que depende da urgência, não sei. O órgão vai até esse paciente ou esse paciente tem toda a condição para ir até o órgão? Como é que funciona isso? Tem regra para isso também? Então, o paciente ele deve estar próximo do local onde ele realizará o transplante. Então, você citou muito bem o Amazonas, porque tem inclusive uma situação recente que aconteceu lá. O Amazonas vinha há 5 anos com um programa de transplantes renais parado. Aí você imagina, o paciente que precisa de um transplante renal, normalmente ele está em diálise. Sim. E ele faz lá diálise, ele fica na máquina 3 vezes por semana. Então é difícil esse paciente estar fazendo diálise em Manaus e inscrito em transplantes em outra cidade, em outro estado. Porque surgiu o órgão, ele teria que ter toda uma logística de transporte urgente dele, porque o órgão já está lá esperando, né? Então o paciente normalmente se deslocava com a sua família para o local onde ele faz o transplante. Mas através de um programa de tutorias, eu acho que a questão da descentralização do transplante e da redução das desigualdades passa por isso. Através de um sistema de tutorias, um grupo de São Paulo está lá agora em Manaus fazendo transplantes renais e no último ano realizou 100 transplantes renais. Isso foi um recorde no estado. E com isso também se pula a curva de aprendizado, porque você coloca um grupo já qualificado para realizar e não precisa um grupo começar do zero e levar insegurança à população. E quando a população sabe que tem um grupo já qualificado, ela fica tranquila, confia e acredita e participa desse processo. Agora, quando ela percebe que é alguém novo que vai começar um programa, ele prefere às vezes viajar com a sua família. Sim. Agora, você imagina o custo disso, né? De quando as pessoas teriam que se deslocar. E tem uma outra questão, que é o investimento do Ministério da Saúde. O volume financeiro do Ministério ele é investido onde se realiza o transplante. Então, se o paciente só está dialisando lá e transplanta em outro local, o recurso do transplante vai para esse outro local. E depois o paciente volta e continua não trazendo recurso para o seu estado. Agora, quando o transplante é feito na própria área, ele recebe um investimento
diferenciada do próprio Ministério. Então, realizar transplantes em áreas desprovidas significa também trazer recursos novos para a saúde do Estado. Então, esse é um bem que o transplante faz à região. Em abril, o Conselho Nacional de Justiça anunciou a campanha Um Só Coração, Seja Vida na Vida de Alguém, que é uma iniciativa que permite a autorização para doações por meio de uma plataforma eletrônica. E aí, doutora Lígia, nós falávamos um pouco sobre isso antes de começarmos o programa, que aquela velha regra e que é lei continua valendo. A família precisa ser avisada pelo doador que se trata de um doador para caso de morte encefálica, a família autorizar efetivamente essa doação de órgãos. E de que forma essa novidade, essa plataforma eletrônica pode ajudar nesse processo? Perfeito, Lívia. De fato, no Brasil é lei, isso não muda nada. A família precisa autorizar a doação dos órgãos do parente. Isso não muda. Eu acho que essas iniciativas, elas são interessantes, por exemplo, uma manifestação em vida da vontade de ser doador, porque muitas vezes esclarece para os familiares naquele momento de dor, né, de decidir pela doação, esclarece para os familiares a vontade da pessoa em vida, né? Então acho que é uma oportunidade, mas esclarecer que essa vontade da pessoa em vida não significa que ela será uma doadora sem ter a autorização dos familiares. Mas sim, todas as iniciativas, né, para a gente aumentar a doação são muito bem-vindas. Uma doação, ela pode salvar muitas vidas, né? Porque o mesmo doador, ele pode doar vários órgãos. Então, a gente tem em lista 45 mil pacientes aproximadamente aguardando um órgão. A gente sabe que muitos pacientes, eles não vão ter a chance de ter um órgão, né, em vida, porque a gente tem as fatalidades ao longo da espera do transplante. Então, a doação é um ato de amor, é um ato de salvar a vida, e a gente vê com muitos bons olhos as iniciativas que melhoram essa taxa de doação. E falando em qualidade de vida de pacientes transplantados, uma telespectadora aqui do Jovem Pan Saúde, Carolina Matos, mandou para a gente um vídeo como depoimento, já que ela está completando 6 meses como transplantada renal. Vamos acompanhar. Oi, Lívia, muito obrigada pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, né, aqui no Jovem Pan Saúde. Meu nome é Carolina Matos, eu tenho 34 anos e eu sou renal crônica desde 2014. Tudo começou quando eu tive hipertensão, né, na gravidez, eu tive pré-eclâmpsia. Foi quando eu fiquei renal crônica, né, fiquei 8 anos dentro do conservador, né, que é quando você faz só o acompanhamento com o nefrologista, né, e fiquei 2 anos na hemodiálise. Então eu fiquei de 2022 até 2024 na hemodiálise. Em abril agora eu fiz o meu transplante, dia 19 de abril, agora vai fazer 6 meses, né, fizeram 6 meses que eu fiz o transplante. E eu vim falar um pouquinho aqui sobre como foi o transplante. Em primeiro lugar, né, durante esse período dentro da hemodiálise, né, a gente faz todos os exames, né, para ver a parte do painel, como que funciona, tudo certinho, né, se tá tudo bem com a gente, né, se a gente pode fazer esse transplante, se a gente pode passar por essa cirurgia. E depois a gente entra na lista. E eu fiquei na lista em torno de 9, 10 dias. Né, então, e fui chamada um pouquinho mais rápido. É sempre um susto e uma alegria ao mesmo tempo, né, aquele choque inicial, mas correu tudo super bem, foi super tranquila. A recuperação ela é um pouquinho mais difícil, né, então, porque ela é uma cirurgia grande, né, então ela é um pouquinho mais difícil, mas é uma nova vida. Então, hoje é muito mais liberdade para você poder comer, para você poder viajar, para você poder fazer o que você quiser. Então, é realmente uma nova chance, uma nova vida que a gente tem com o transplante, né? E por isso que é um assunto super importante, algo que é muito importante ser difundida, né? A questão da doação de órgãos. Doutor Tércio, que bom ver um exemplo de uma paciente tão jovem que parece estar muito saudável depois de passar por esse transplante há 6 meses, ela contou pra gente, e bateu a dúvida. Ela contou muito sobre como foi o processo, o acompanhamento antes do processo, antes do transplante.
E depois que o paciente é transplantado, como funciona? Quanto tempo ele é monitorado? Então, Lívia, é gostoso ver essa felicidade da Carolina no depoimento, né? Você vê a pessoa fica radiante, porque esse livro é de um sofrimento. E quando o transplante realmente é bem sucedido, é o que a gente observa nos pacientes, eles retomam a sua vida, porque eles deixam de sofrer com a doença, eles têm uma qualidade de vida muito superior. Desde a dieta, o renal crônico tem problema para tomar água, tomar líquidos. Ele tem restrição de líquidos diários. Às vezes ele está com sede, mas ele não pode tomar muito líquido, porque ele ganha muito peso. Depois ele tem que fazer diálise por mais tempo, ele pode ter sobrecarga do coração. Então o transplante corrige tudo isso. Então o transplante renal corrige a pressão, corrige o volume corpóreo, ele corrige todas as questões de anemia, uma série de metabolismos relacionados à função renal são corrigidos. A mesma coisa no fígado, no coração, e muitos pacientes, além de retomarem trabalho, vida familiar, muitas mulheres têm filhos após transplantes, homens também podem constituir famílias, retomam esportes, a vida esportiva, passeios. Imagina um paciente em diálise planejar uma viagem. Como ele vai viajar para o exterior ou para um local distante, se ele tem que fazer diálise 3 vezes por semana? Sim. Ele tem que organizar uma logística que é dificílima e acaba não indo. Sim. Então, após o transplante, tudo isso é retomado. Agora, qual o preço disso? Tomar as medicações corretamente, porque ele vai tomar medicações contra a rejeição o resto da vida, enquanto o órgão estiver funcionando. É a defesa, são medicações que impedem o sistema imune de agredir o órgão. Então ele tem que tomar a vida inteira nos horários corretos, não pode abusar de alimentação para não ficar com a pressão alta, não ficar obeso, não se tornar diabético, ele tem que ter uma vida mais saudável, tem que fazer os retornos médicos nas datas agendadas direitinho, porque entre os órgãos que se perdem, 30% ocorrem por não aderência do paciente ao tratamento. É o paciente que se sente tão bem que esquece de tomar o remédio. Ele não vou hoje no retorno, não estou com vontade, não estou com tempo, vou fazer outra coisa. Então, esses cuidados devem continuar enquanto o órgão estiver com as suas funções, porque senão existe o risco do paciente perder o órgão ou perder a sua saúde em outras situações, se ele não tomar cuidado. Sim. Eu gostaria até de acrescentar esse cuidado do pós-transplante, porque a gente tem um desafio nessa fase do pós-transplante, que é diminuir a imunidade do paciente para ele não ter rejeição e não perder o órgão que a gente enxertou, mas manter uma imunidade que ele consiga se defender das infecções, né? Então, nesse cuidado, que a parte de prevenção e de manejo das infecções é muito importante. O paciente ele sabe muito disso, isso é muito conversado quando ele está já aguardando o transplante. A prevenção já começa aí. A gente inicia as vacinações no pré-transplante, porque ele vai responder muito melhor à vacinação antes de receber o órgão e as drogas imunossupressoras, e depois do transplante a gente mantém também a vacinação. São as profilaxias, são as monitorizações das infecções que podem surgir com mais frequência. Então, esse acompanhamento muito próximo do transplantador com as equipes de infectologia também vão ajudar muito o paciente a manter esse equilíbrio, né? Essa balança da gente conseguir não perder o órgão por rejeição e não ter complicações de infecção. E você lembrou bem da questão de prevenção, porque também a prevenção oncológica é importantíssima. O câncer ele acontece mais nas pessoas que têm uma imunidade menor. Então, todas as prevenções que a mulher faz no seu ginecologista, que o homem faz no seu urologista, um olhar da parte dermatológica, tudo isso deve ser feito. Então, na parte digestiva, endoscopia, colonoscopia, a parte ginecológica, ultrassom de mama, mamografia, colposcopia, tudo isso deve ser feito com um pouco mais de rigor.
Na verdade, todo mundo deveria ter esse cuidado. O transplantado deve ter uma atenção um pouco maior a essa questão também. Sim, o nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu queria só reforçar uma informação para você que está acompanhando. Apesar de inovações, de propostas para tentar aumentar o número de doadores, falamos sobre essa campanha agora de um formulário digital. Para quem quer ser doador, preencher esse formulário que tem registro em cartório. Continua sendo fundamental, essencial e obrigatório informar a família, porque vai ser o que disser a família no dia fatídico, todo mundo está sujeito a isso, se autoriza ou não a doação de órgãos, que vai fazer com que o procedimento seja ou não feito, tá bom? Queria agradecer a participação de vocês, obrigada. Falamos com o Dr. Tércio Genzini, cirurgião do aparelho digestivo e transplantes de fígado, e também com a doutora Lígia Pierrotti, infectologista e coordenadora na Comissão de Infecção em Transplantes da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você tenha gostado do programa. Quer sugerir algum tema? Tem alguma dúvida? Nos mande um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.